Ouça a partir de agora a verdade total em tempo real. Um programa de debates sobre os principais temas de Barretos, região e do Brasil, sob o comando de Domingues Neto. A verdade total em tempo real. 10h05, 10h05, bom dia Barretos, bom dia Vale do Rio Grande, a verdade total em tempo real, hoje 30 de setembro de 2017, hoje é dia da secretária, a secretária hoje é uma executiva, frase que está no colunão do Jornal Diário. Todas as secretárias de Barretos, secretárias do lar também, que aquela que trabalha na nossa casa é uma secretária, todas elas, as secretárias de empresas, de bancos, etc., o nosso complexo, as nossas felicitações, porque quase todas elas são muito importantes nas empresas que trabalham. Então, as secretárias, nós dedicamos hoje o programa a elas. Nós estamos aqui na Rádio Independente FM 93.3, o Diário FM 97.9, Facebook de O Diário, todos os sábados, das 10 às 11h30, hoje até às 11h40. Se você quiser também nos ver, nós estamos aqui com a nossa mesa já formada, pelo Facebook de O Diário, facebook.com/O Diário Online. Ouça, veja e navega. Bom dia, doutor Luiz Miziaro. Gostei, bom dia. Ouça, veja e navega. Isso é muito importante, né? Pois é. Veja o seguinte, quando que nós íamos imaginar que um dia o rádio seria também televisão, hein? Maravilha, a evolução é muito grande. Bom dia a todos. Hoje mais um programa Verdade Total, mais debates importantes para a nossa comunidade. Estamos aqui, Lelo, esperando você cumprimentar os seus convidados para a gente começar esse bate-bola gostoso. E lembrando que na nossa mesa de som está o Ismael Santos, no nosso Facebook, nosso querido Kleber Carvalho, liga sempre ao haver algum convidado, cheio de convidados, né? Os convidados não, vocês fazem parte integrante do programa e com uma adesão a mais a partir de agora, porque nós temos também um vereador, né? É lógico. Nosso Nestor é também vereador. Antes de passar também os cumprimentos aos demais, já que você falou no Facebook, fazer uma prestação de contas do que aconteceu sábado passado. Foram pessoas alcançadas via Facebook, só Facebook, 2.017 pessoas. Foram 14 comentários e 2 compartilhamentos. E a audiência maior foi para os homens de 35 a 44 anos. Lembrando que na semana anterior, as mulheres foram maiores ouvintes. Tá errado isso, o que é isso? As mulheres se afastaram? Não, as mulheres ganharam na semana anterior. Na semana anterior, agora perderam, quer dizer... Não, mas os homens participaram mais, fazer o quê? Nós queremos as mulheres de volta, não tenha dúvida. Você fala que o cara solteiro é sempre assim, joga sempre um charminho, né? E os estados que mais participaram via Facebook, pela ordem, os estados, claro, São Paulo em primeiro, depois Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Alagoas, Paraná, Goiás e Distrito Federal. Sempre lembrando que na semana anterior nós tivemos a participação na Inglaterra. Então nós estamos, eu brincava sempre no começo de rádio, que a Rádio Independente falando para Barretos e cochichando para o mundo. Cochichando para o mundo. Hoje a gente fala realmente para o mundo. Mas naquela época, 40 anos atrás, a Rádio Barretos foi pega na Suécia já, né? Eu lembro. Foi pega na Suécia. Onda, né? Tem essas coisas. Por exemplo, alguns comentários também da semana passada. A Karina Witzel diz que eu estava com hemorragia uterina na UPA e me passou para a Santa Casa para fazer uma ultrassom. Tive que pagar para fazer uma ultra e pagar consultas para poder ser bem orientada, porque estava sendo falado aqui sobre a Santa Casa. Então ela participou e nós reservamos alguns comentários para isso. Aliás, quem reserva é o Adriano Vieira, que também participa com a gente. O Carlos Pacheco, ele disse assim: na minha opinião, o SAI deve emitir uma fatura com 2 preços, um com a contribuição e outro sem a contribuição. Isso nós falamos no programa passado. Só porque era o tema do programa também. Era o tema. Então, o Carlos Pacheco também, ele disse isso. O Toninho Messias também, você estava aqui. O SAI poderia ajudar de forma diferente. Doe à Santa Casa uma lista de endereços e a Santa Casa emite todos os meses com a colaboração de algum banco. Boletos abertos, sem necessidade de quitação para toda a população.
Assim, quem quiser e puder fazer a sua doação, como fazem tantas instituições. Diz o Toninho Messias, soluções existem, tem que repensar todo o processo. Só lembrando, Toninho, que não adianta falar em banco, que banco não ajuda nem nos boletos mais. Sindicatos estão com esse problema. Sindicatos, porque o banco colocava lá, pagar em tal banco, de preferência num banco. Hoje nem esses boletos estão patrocinando mais, então está uma coisa muito séria. Apenas relembrando, Lelo, que a nossa página no Facebook está aberta para quem quiser ver e tá aí para quem quiser também mandar perguntas para os participantes do programa ou para qualquer assunto que alguém quiser saber, assim que nós possamos esclarecer, né? Então, a nossa página está aberta e já começando, já tem muita gente nos assistindo, viu, Lelo? Você pode dar algum detalhe? Já pode. O Marcelo Monteiro de Barros, o Marcelinho já está vendo o programa. O Matheus Domingos, que você conhece muito bem, está assistindo o programa lá da sua casa. Cedo, seu neto acordou cedo, né? O neto geralmente vai até mais tarde, né, Lelo? Chegou de madrugada, estava embalado. Então, sabe disso aí, são amiguinhos dele. José Roberto Segovia, que mora em São Paulo, muito atento às coisas de Barretos também, ligado no programa. O Marcelo Cael, ligado, dando um abraço a todos, especialmente para o Montanha. Quem é o Montanha? A Montanha é o Onofre. Montanha é o Onofre. Isso. E concordo com o Pacheco. Alguma coisa que o Pacheco disse com respeito a colocar dois boletos, né? Dois boletos no mesmo boleto, né? Dois boletos. Um você paga a separado. É separado, o outro você põe o valor que quiser. Até ontem eu recebi um ouvinte no programa, falou, se eu esquecer, você fala isso, porque existe o pagamento, mas isso não é, existe o pagamento de energia na zona rural, né? Sim. Mas ele fala o seguinte, existe o pagamento, mas não existe a energia na zona rural, então eles não pegam essa energia, então por que não reverte esse dinheiro para a Santa Casa? O Wilson Aparecido até está entrando com requerimento pedindo cancelamento, né, dessa cobrança, mas a energia existe sim, porque todas as residências têm a energia dentro das propriedades. Não tem os postes, não tem os postes. Mas a energia então, a energia tem, mas você paga essa energia. Agora você paga R$9 a mais. Isso, por esses postes uma que CIP, não existem, né? É uma CIP e até eu fui vendo dentro da lei, através do sindicato, nós entramos, até os nossos associados que quiser entrar com recurso nisso aí, pedindo cancelamento, nós já fizemos 3, 4 lá, mas é constitucional. Então está dentro da lei, é constitucional e a energia chega assim. O que não tem é os postes de iluminação, né? Até as propriedades que também não teria como fazer, né? Porque é muitos quilômetros de estrada. Sei. Agora, o doutor Luiz Miziara já te fez uma pergunta, então você pode cumprimentar os ouvintes, senhor nobre vereador Nestor Leonel dos Santos. Muito obrigado pelo convite novamente, senhor Lelo. Bom dia a todos da mesa, bom dia a todos que estão nos vendo, assistindo e ouvindo. E hoje, mais feliz ainda, por graças a Deus, essa abençoada chuva está nos agraciando, né? E veio agora o ciclo dela, com isso, problema respiratório, problema de queimada, vai dar um tempo aí, porque, gente, mais de 120 dias sem chuva, estava difícil, choveu em agosto, pouquinho, né, que não pode ser considerado nem chuva. O pior é a poeira que tem na cidade. Poeira, hoje eu rodei a cidade, aí fui em Colina, hoje está gastando trilhões de litros de água, porque a poeira que estava, e todo mundo tem que lavar, porque está impossível, ontem ventou muito antes da chuva, né, então, infelizmente, tem que gastar essa água para poder limpar e agora voltar, né? Porque eu rodei também os postinhos essa semana, à noite, principalmente à noite, só para me ver o jeito que estava. Santa Casa, fui no plano de saúde, fui lá no São Jorge, estava todos os consultórios tudo lotado. Então, quer dizer, graças a Deus essa chuva veio para novamente nos abençoar e acabar um pouco com isso aí. Está dizendo aqui quem foi vítima também desse clima quente, foi ajudar a apagar um fogo, fui parar em hospital 3 vezes a semana, mas fui dar uma de bombeiro voluntário, com esse tamanho todo, né? É isso aí, né? Bom dia, doutor Onofre Rosa Rezende. Como é que é o apelido do Onofre? Montanha. Seu Montanha, por favor, seu Montanha. Vou explicar as razões. Nossa. Muito bom dia a todos, e particularmente a nossos companheiros e aos ouvintes e os televisores, televivos, né? Que estão vendo conosco. E falar então a respeito do Montanha. O Marcelo Ribeiro é um grande amigo de muito tempo, de longa data.
E eu ali, no meio dos independentes e a particularidade na minha vida particular, eu às vezes tenho algum problemazinho e vou lá com o Marcelo. E um dia eu falei, Marcelo, a montanha, o Maomé não vai à montanha, mas você, o Maomé é para mim, e eu então sou montanha. Baseado nisso ficou o apelido de montanha. Ficou o apelido de montanha. Em aspas, montanha, meu grande amigo Marcelo Ribeiro. Montanha não, Maomé. Bom dia, Luiz Carlos Diniz Bucco, prazer tê-lo aqui. Sábado você não pôde comparecer, estava numa palestra, então nós temos o prazer de tê-lo aqui novamente. Bom dia, Lelo, aos membros da mesa, aos ouvintes. Realmente nós tivemos lá um compromisso e foi assim, viu, Lelo? Foi de última hora, nos ligaram por volta de terça-feira, convidando para uma palestra, um encontro de casais, que foi realizado na Cidade de Maria. E o horário eram 10h40 da manhã, né? Então não tinha como estar comparecendo aqui ao programa. E então, infelizmente, felizmente por um lado, também tivemos que ir lá e com muita satisfação participar desse encontro. Só fazer um comentário aqui também a respeito do que vocês colocaram aqui, o Lelo colocou a respeito da questão da tecnologia, né? Tecnologia é fantástica, porque hoje nós temos aí o Facebook, as pessoas nos acompanhando da Inglaterra, né, e de outros estados aqui no Brasil, inclusive permitindo nós sabermos o acesso, de onde está sendo feito esse acesso, né? Quer dizer, a tecnologia realmente ela é fantástica. Mas o Putin na Rússia está vendo o programa. Eu também acredito. Lógico, não tenha dúvida. O Trump também lá nos Estados Unidos. Trump. Mas nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com a questão da tecnologia, porque hoje nós vemos que as pessoas estão muito tecnológicas, esquecendo um pouquinho, né, dessa relação mais humana. Convívio, né? O convívio, realmente. A evolução dos tempos, isso aí a gente não pode escapar disso, né? Não, mas eu vejo que nós temos sensibilidade, né? Mas eu acho que nós temos aqui, na verdade, questionar essa questão, por exemplo, dentro das nossas casas mesmos, né? Eu até brinquei com meus meninos esses dias para trás, né? Que existem zumbis hoje, existem zumbis. Na verdade, são essas pessoas que você passa na rua, elas estão lá caminhando com o celular. Não, pior que caminhando com o celular e olhando no celular e atravessando a rua. Sim. Aquelas sim. mocinhas clicando no celular e eu falo, gente, mas se passa um carro, ele nem vê. E quando está dirigindo, né? Nossa, vai dirigindo não, e não vai nem ler, às vezes vai digitar mensagem digitar dirigindo. mensagem. Né? Então, realmente, a tecnologia ela tem um lado fantástico aí, mas ela também tem que ser usada aí com muito cuidado, porque senão ela pode virar até um problema de saúde pública. Lógico. E não acreditar em tudo que é divulgado, né, Bu? Inclusive o Papa Francisco coloca hoje, né, está até no Jornal Diário, a respeito do fake news, né? São as mensagens aí que são divulgadas, né, nas redes sociais e que na verdade são todas invenções aí de alguns setores, de algumas pessoas. Aproveitando que o Serginho, permite chamar de Serginho, doutor... Foi bom o Serginho vir hoje no programa, porque a coisa vai esquentar aqui hoje. Sérgio Vicente Azevedo, há muito tempo, doutor, professor. Prazer tê-lo aqui, Serginho. Nós vamos passar já as notícias principais. Você já aproveita e fica aí fazendo parte da mesa, que é também uma das funções que nós... É com muito prazer temos a sua presença aqui, a sua companhia, que muito nos agrada. Bom dia. Bom dia, Lelo. Bom dia, ouvintes. Desculpa um pouquinho a voz, mas é que eu perdi a voz no meio da semana de tanta aula. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Eu mandei até um e-mail justificando por que eu não tenho vindo. Eu estou meio que tendo uma função paterna muito grande agora, estou aproveitando muito o João Pedro. Só que eu tô quase do meu tamanho, então, João Pedro. E agora eu quis achar um equilíbrio, né? Porque a gente fica lá ouvindo e fica conversando com amigos, aí aquela saudade vai apertando no peito. Encontrei o Luiz, falei, ô Luiz, ainda sou bem-vindo? Ele falou, lógico, bem-vindo lá e tal. Aí me mandaram uma foto do Lelo no campo, ainda quando repórter de campo. Eu mandei no seu e-mail, chegou a chegar a te passar? Falei assim, não, eu tenho que ir lá, tô com muita saudade desse pessoal, eu acho que tem que conseguir encontrar um tempo para vir, né? É 1h30 só apenas no sábado, né? A gente tem que fazer um esforço. Então, muito bom estar aqui com vocês, Bucchi, seu Onofre, Luiz, Lelo, Nestor. E bom dia a todos. O melhor ainda é a sua presença. Deixa eu aproveitar o Serginho um pouquinho, porque as redes sociais estão bombando num certo aspecto, né? Teve uma conferência essa semana, né, do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, né, e de uma deputada federal, é isso, né? Não, estadual, Marcelino. PT. Do PT, os dois são do PT. Quando eu vi anunciado aquilo, eu falei, isso aí, na minha opinião, vai ser propaganda do PT, não tem a menor dúvida disso. Eu falei, mas o Instituto Federal patrocinando isso. Agora, esse Gabas falando sobre Previdência Social, você vê, evidentemente que ele vai ser contrário a tudo isso.
e fez propaganda do Lula. É demais. Fez propaganda do Lula, quer dizer, como é que o Instituto Federal se presta a esse trabalho? O pessoal está caindo de pau nas redes sociais e com razão. Eu acho que alguém para fazer palestra, me desculpe, Serginho, ele tem que vir isento, ele tem que falar sobre previdência social. E não apoiar Aécio Neves, não apoiar qualquer outro candidato, ou Lula, sei lá quem for. Mesmo que é proibido, né? É proibido. O Instituto Federal não pode se prestar a isso aí. Não sei quem é que chamou, não sei. Eu não sei se existe algum sindicato tomado pelo PT. Eu não sei como é que vai ser. Agora, de repente, você passa a desacreditar. Amanhã vem um outro palestrante, você fala, será que é propaganda do PT de novo? Quer dizer, sei lá. Eu acho errado isso, Serginho. Não. Eu recebi um e-mail a esse respeito, foi uma entidade que mandou. E acho que o Instituto Federal, o Serginho que vai falar, ele só cedeu o local, me parece, pelo que eu divulguei. A gente até gosta muito desse tipo de pergunta e eu acho que assim, a oportunidade de esclarecer é assim, né? Lógico. A gente vem fazendo desde o ano passado um ciclo de palestras para dar oportunidade assim, de pessoas que participaram da gestão e aí, coincidentemente, vamos pôr assim, não tem jeito de falar, faz 15 anos que o governo ficou lá. Então, assim, os ex-ministros que estão vindo, a maior parte é do Lula. Foram desse governo. Mas assim, dá a oportunidade de trazer aqui, escutá-lo e ter como confrontar, fazer a pergunta, porque a gente abre o microfone. Então teve 10 perguntas com o microfone aberto, não é nem triada. Então se tivesse alguém querendo falar alguma coisa para ele ou para qualquer um lá, pegaria o microfone e falaria lá, naquele momento. E quanto à palestra do Gabas, a gente até que eu acompanhei algumas coisas na rede social, não tenho mais Facebook, mas aí alguns amigos vieram, a mãe tudo, mostrar. Aí eu já comecei a ver à noite que as pessoas começaram a rebater aqueles quem foram. Né? Porque na palestra o Gabas não ficou enaltecendo o Lula, não ficou enaltecendo ninguém. Ele falou sobre a Previdência, que ele é 32 anos funcionário do INSS, mostrou o pacto social da Previdência, como que deveria ter funcionado, que o dinheiro da Previdência, ele tem hoje não tem 30% da receita pode ser utilizada para outra coisa, e que ele paga mostrou que paga salário com dinheiro da Previdência que não é para ser pago salário. Mostrou também que ele é a favor de uma reforma da Previdência, mas em outros moldes, diferente dessa que está sendo feita aí. Depois foi abertas as perguntas, e as perguntas foram desde corrupção. Ele falou que a corrupção existe desde a época que ele começou lá, 32 anos atrás, que ele viu em todos os governos. Então, durante a palestra, ele não ficou enaltecendo ninguém, não. E a gente vê no Facebook, lá nos comentários, aqueles que falam assim, olha, eu fui na palestra e na palestra não aconteceu isso. A gente não acompanhou na entrevista da televisão, na entrevista da rádio, isso eu não acompanhei, não sei o que ele disse. Mas em relação ao conteúdo da palestra, ele se ateve à parte da Previdência e à parte da reforma trabalhista. Ele nem fez uma conjuntura política, não. Os outros que vieram para cá, como o Alberto Carlos de Almeida, né, que é um cientista político e ele não é nem de esquerda, ele escrevia para o jornal Valor, né? Então ele tinha mais o pezinho dele no neoliberalismo, essas coisas, do que pro lado. Ele falou muito da corrupção. Aí nós tivemos o Paulo Henrique, veio aqui falar da Globo na época, né? Ele não veio falar de governo, ele veio divulgar o Quarto Poder, o livro dele. Estamos agora para dia 31, uma pessoa que foi ministra 5 vezes, o Aldo Rebelo, ele já confirmou no dia 31, ele vai vir falar de educação, ciência e tecnologia. No passado, no presente e no futuro, não vem falar de política também, e estamos atrás de pessoas ligadas aos neoliberais que queiram defender a reforma. Eu até conversei com o Marcelinho, agora falei, Marcelinho, a gente procura, ninguém atende a gente. A gente gostaria de dar esse momento, de chegar aqui, as pessoas, a comunidade poder esclarecer, perguntar, falar, olha, por que é bom? Por que isso é bom? O que acontece? Porque a gente percebe assim, hoje tem a necessidade de rotular. Todo mundo rotula. Então, se a gente é contra a reforma do Temer, a gente é a favor do Lula. Não somos. Estava conversando hoje com a professora, com a Maria Paula, por WhatsApp. Tanto ela quanto eu, acho que tudo tem que ser apurado e lugar de ladrão é nunca só, é na cadeia. Então, isso só vem reforçar uma coisa que a gente defende, que eu especialmente, que é o fim da reeleição, né? Eu acho que tinha que trocar todo mundo. A reeleição não pode ter, eu acho que tem que oxigenar, cada governo tem que ser oxigenado. Lógico. Então, só que essas ideias contrárias já rotulam a gente. Fala assim, ó, petista, esquerdista, como é que chama a gente? De todos os nomes possíveis, sem lá nem ter ido assistir a palestra. Por isso que eu falei assim, ó, pessoal, a primeira coisa, teria que ter assistido a palestra. E lá dentro da palestra, se começou a ficar uma coisa oficial, o microfone vai dar na mão de vocês. Teve muita gente, Sérgio? Deve ter, assim, o nosso auditório tem 260 lugares, devia ter lá em torno de 180 pessoas, mais ou menos. Bastante. Então. Mas tinha lugar vazio, ainda cabia gente, assim, é sempre aberta. Não tem nenhuma triagem de quem vai assistir.
Então todo o evento que tem no Instituto, os portões estão sempre abertos. Pode entrar a hora que for. E lá começou a escutar, no Zap, tá aqui falando, então, pega o carro, vai estar lá, corre, pode entrar, a porta está sempre aberta. Escuta a palestra e no final sempre o microfone é aberto. A gente não faz nem por papelzinho a pergunta, porque se faz por papelzinho você pode ir triando e tal. Não, dá o microfone na mão da pessoa para falar. E depois da palestra eles estiveram aqui, deram entrevista. Deram entrevista. Aqui na entrevista apoiaram o Lula. Apoiaram o Lula. Mas é isso que eu falo, na entrevista, a gente sim fica responsável o que ele vai fazer lá dentro do Instituto. Aí, assim, normalmente ele fala assim, vai estar aqui, a gente avisa toda a mídia, fala, a pessoa vai estar aqui igual o Aldo vai estar aqui dia 31. Então toda a mídia vai ser avisada e a mídia vai lá fazer a pergunta que quiser. De 31 agora de outubro. Ele já confirmou com a gente, já estamos com Dia das Bruxas, hein? Pois Dia das Bruxas. Ele vai estar aqui. Então, assim, a gente tem gente, tem pessoas de dentro do próprio instituto que vai querer perguntar para ele do Código Florestal. Vai ser a base do programa. Vai perguntar para ele do Código Florestal. Ele é autor do Código Florestal. Isso, e a grande maioria dos docentes não concordam. O vereador Leonel estará presente, atento a todos os itens sobre a agricultura. E a comunidade científica não concorda com o Código Florestal, né? E assim, então não está só trazendo pessoas que a gente concorde. E a gente traz aqueles, na verdade, que nós conseguimos trazer também. A gente tem um tanto de nomes que a gente quer trazer. E fica brigando para trazer, fica buscando. E conforme eles vão dando a agenda para a gente, nós vamos trazendo, né? Essa semana eu tentei entrar em contato com o Alckmin, pedindo o nome, através do assessor dele. A gente está tentando. Então, caso alguém tenha facilidade para trazer pessoas para defender diferentes pontos de vista, nós estamos sempre abertos. E aí, no caso, você pode falar diretamente comigo mesmo. Eu sou um canal com o Instituto Federal, embora não esteja mais na direção, a Juliana que está, é um projeto que a gente já vem desenvolvendo há muito tempo, né? Então, mas eu agradeço aqui o espaço para esclarecimento. Muito bom. Isso é muito bom. Vamos às notícias mais locais, então. Mas... E antes nós temos aqui o Paulo Correia, vereador Paulo Correia, nosso grande amigo, também está assistindo o programa. Nosso querido Geraldinho, que Deus o tenha. Aliás, o Paulo Correia assiste todo sábado o programa, pelo menos é o que ele me diz, né? Adriano Vieira também está assistindo o programa. Ele colabora muito, o Adriano. O Dorival de Oliveira, um bom dia a todos na mesa, desejo a todos um feliz e proveitoso programa, um abraço a todos. E aqui o João Carlos também está assistindo, não sei o sobrenome dele, mas aqui está como João Carlos. Esse é João Carlos Duarte. Olha, um dos principais assuntos hoje, eu estou até com o Jornal Diário aqui, porque Barretos não é diferente de uma cidade, o Barretos está devendo pra caramba também, né? Então, houve uma audiência pública, o Nestor acho que não teve nessa audiência, não teve. Audiência pública presta atenção nos números que assusta alguma coisa, né? E eu estava me preparando para vir para a rádio, eu pensei, gente, um dia tem que entrar um prefeito, não é só em Barretos, não, toda a cidade, falou, não vou fazer nenhuma obra faraônica, e sem ser faraônica também, para tudo, paga as contas, né? Como fez, eu não sei se foi tão bem assim, que eu acompanhei muito, foi o Ibrahim. O Ibrahim fez aquilo que poderia, pagou, entregou, mas a pessoa, não estou falando só de Barretos, mas Barretos está inserida nesse contexto aí. Está parecendo a cidade do Rio de Janeiro, né? Está muito longe, felizmente, né? Audiência pública para apresentação das contas municipais no segundo quadrimestre deste ano apontou que a Prefeitura tem 51.263.000, estou arredondando, de dívidas a curto prazo e 146.350.000 a longo prazo. São os parcelamentos, mas são débitos, tem que pagar. Né? É o endividamento de 197.613.716 reais. O déficit orçamentário apurado no período no Instituto de Previdência foi de 11.268. Isso também é uma pedra no sapato, o Instituto de Previdência, não só de Barretos, mas nós estamos vivendo aqui em Barretos. São dívidas fundamentais a longo prazo. Aumentaram com a CPFL. Em 2016, o montante era de 12.095.000 e agora está em 12.639.000. Então a dívida aumentou com a CPFL. Houve uma amortização de 2.107.000. Amortiza, mas o débito continua e vai sempre aumentando. Sobre as receitas, e olha o que é interessante, o Guilherme conseguiu aumentar bem a receita de Barretos, então presta atenção. Apesar, como é que é? 6%. Apesar da dívida, a Prefeitura arrecadou 6,29 a mais no segundo quadrimestre deste ano, com relação ao mesmo período do ano passado.
Os números saltaram de 231.829 para 246.423, apresentando um acréscimo de 14.592.000 reais. Bom acréscimo num momento de crise que nós vivemos, o Brasil todo. A arrecadação com o IPTU, olha bem, saltou de 29.781 para 32.697.000. O imposto de renda também apresentou alta, saindo de 7 milhões para 9 milhões, uns quebrados. E o ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, registrou aumento de 13.420.000 reais. Aumentou bem este ano o Imposto sobre Serviço, que a Prefeitura está realmente cobrando e colocando fiscais na rua. E, inclusive teve um problema aí com a Minerva, que ela acabou ganhando uma ação judicial sobre o ISS. Não vamos entrar no mérito, porque não temos dados concretos, não conseguimos. A contribuição de iluminação pública cresceu 29%, saindo de 1.889 para 2.445. As receitas com serviços saíram de 607 mil para 771. Então, todos os serviços foram realmente majorados pela Prefeitura. Eu acho que tem que acompanhar, né? A arrecadação com o ITBI de 3.214, esse diminuiu para 2.298, uma redução de 28%. E nas receitas patrimoniais de 3.893 para 3.111, diminuiu em 20,09%. Nessa audiência pública estiveram presentes, participaram da audiência, integrantes da Comissão de Finanças da Câmara, Aparecido Cipriano, do PP, Carlão do Basquete, do PROS, e Rafael Dutra, do PSDB, além dos vereadores Betim da Comunidade, PSDB, Fabrício Lemos, PSL, e Paula Lemos, do PSB. Dá para assustar assim? Você não participou, né, Nestor? Estava em curso, então não deu para participar, mas a gente vê que, como aumentou 6%, na verdade, e tem vários setores importantes para a sociedade que está se cortando aí, a gente cada dia está vendo notícias e fatos que serviço relevante principalmente para as pessoas mais humildes. Agora, na verdade, eu acredito que uma administração está na hora de começar a enxugar um pouquinho as suas despesas, porque do jeito que está caminhando o país, do jeito que as coisas estão ficando, essa crise que vai aí para normalizar em 2, 3 anos, que o futuro político hoje está incerto, nós não sabemos se fica presidente, se é presidente, cada dia é corrupção, e a coisa vem apertando aqui para o lado do trabalhador, aquele que paga a conta e aquele que não está tendo o retorno das administrações e do governo, tanto municipal, estadual, federal. Então acho que está na hora de fazer uma reforma aí, enxugar um pouquinho a máquina para poder dar um retorno à sociedade. E a gente vê que cada dia a gente vê que as coisas estão piorando por esse lado, gente. Porque a população, ela está se afastando da política. A população, vê o caso do Serginho agora no Instituto, está vindo palestra para a pessoa se interessar, para a pessoa se inteirar. Então a gente só ouve, o ano que vem não vou votar em ninguém, é todo mundo ladrão, é todo mundo corrupto. E aí, quem que vai administrar esse país? Os malandros. Porque os malandros que têm dinheiro, que estão aí mamando a teta do governo, em cima dos seus impostos, em cima do seu trabalho, do seu suor, vai lá cada vez mais, vai se perpetuar no poder, e eles é que vão votar tudo que é importante para a nossa vida. O que a gente ouve, acompanha, lê, e a nossa obrigação, inclusive, é que sempre a prefeitura, o governo, reclama que caiu a arrecadação, então fica devendo. No caso de Barretos, aumentou a arrecadação e aumentou também a dívida. Como é que se explica isso? Então, mas cada governo tem que marcar a sua presença. Mas uma hora, como eu já disse, tem que dar uma parada, não é, Buco? Você para parar e falar, vamos colocar a casa em ordem. Tem um dado interessante aí na reportagem, onde ele fala que houve um acréscimo interessante aí de receitas na questão da iluminação pública, da TIP, né, que é cobrada mês a mês, parece que ela ficou 3 ou 4 anos sem reajustar, reajustou agora e teve esse incremento aí. Mas o que chama atenção é que mesmo tendo esse incremento, a dívida com a CPFL aumentou, né? Então, do ano passado para esse ano, ela tem acrescido. Mesmo fazendo alguns pagamentos de juros, né? Sim,
Agora, uma outra informação que também não deu, essa no jornal não fala, é o endividamento do ano passado com relação a esse ano. Só falou do endividamento desse ano, que foi de 197 milhões, se eu não me engano, que falou na reportagem. Então não fala de 2016, quanto foi esse endividamento, para a gente poder fazer esse comparativo, enquanto que aumentou essa dívida. Agora, o que você falou, Lelo, tanto que é de razão. Quando você, dentro da nossa casa aqui, quando você tem uma questão de você estar aumentando a sua dívida, o que você tem que fazer? Você tem que enxugar. Né? Você tem que chegar para essa pessoa, olha, o banho tem que ser mais curto, agora em vez de lavar a casa nós vamos estar passando um pano. Ou seja, nós temos que fazer isso, né? E a administração Respeitar pública, o orçamento da casa. você tem que fazer. E a administração pública não é diferente, né? Não é diferente. Nós falamos aqui a respeito do programa retrasado, a questão não é diferente, tem que ser zelada muito melhor do que com certeza, porque o dinheiro não é da pessoa. Porque o dinheiro não é da pessoa. Mas um exemplo que foi colocado aqui, há 2 programas atrás, por exemplo, né, essa questão da responsabilidade aí com o dinheiro público, que até inclusive o juiz se manifestou na reportagem, que a prefeitura, por exemplo, ela inclusive pegou, ajuizou ações para cobrar 70 centavos, na verdade ela está pagando mais de R$800, né? Foi matéria de jornal. Ou seja, tem que fazer essa gestão, tem que ver como fazer essa gestão, né? Tem pessoas lá, tem técnicos, funcionários que sabem como fazer a gestão e ser aplicado como uma empresa, né? Então, essa questão de fazer o dever de casa para que a gente possa ter ao longo do tempo, uma redução dessa dívida e que essa dívida seja paga em algum momento. O senhor que é advogado, doutor Luiz Miziara, tem também a lei de responsabilidade fiscal. Lógico. Tem a impressão que está no começo do segundo mandato ainda, eu não sei como é na frente, até o Guilherme podia vir um dia aqui, fica convidado, para explicar todo esse material que a gente divulga, trabalho de jornalismo que a gente é até obrigado a fazer. E falando sobre lei de responsabilidade fiscal, eu vi uma discussão no programa anterior, no programa de esportes, entre o Zé Maria e o Remiro Cachoeira, com respeito à construção de um novo estádio em Barretos. Eu não sei, eu não li nada sobre isso, mas eu achei realmente um absurdo você construir um estádio onde nem tem time de futebol na cidade. Aqui nós não temos time de futebol. Aqui nós fazemos um cata durante o campeonato, começa um campeonato um mês antes ou 15 dias, o pessoal começa a contratar, feito doido, alguns jogadores de fora, acabou o campeonato. Se o Barretos não foi para frente, desmonta o time e acabou o time. Então, para que eu não estou entendendo esse negócio, um novo estádio de futebol para ficar as moscas, para fazer show, sei lá, eu não sei nem se é verdade isso. Eu gostaria até que o prefeito municipal falasse sobre isso, se é verdade isso aí, ou se é fofoca e tal, porque não se pode, na minha opinião, é um absurdo, ainda mais tendo toda essa dívida aí. Barretos perdeu a grande oportunidade do seu estádio municipal ali no começo da via das comitivas, já estava praticamente doado aquele terreno na época do Ibrahim, a Câmara Municipal não autorizou com dinheiro de empréstimo e depois esse dinheiro parece que ficou a fundo perdido, mas a Câmara Municipal, alguns vereadores que eram contra o prefeito da época, aquilo sim, o estádio com todas as pompas, pista de atletismo, etc. Naquela época eu estava na ativa, eu era diretor de esportes da Rádio Independente, então acompanhei muito, fui na Câmara e tal, mas infelizmente a política mais uma vez travou, né? Travou. Então, agora, o estádio do Barretos, como que seria? Ali tinha um supermercado interessado naquele espaço, que é um quarteirão quadrado, o Campo do Barretos, daquele espaço, abriria a rua 22, você ia subir direto até na faculdade. Era um projeto assim bacana para o Fortaleza. E de repente, se um supermercado compra aquilo e esse dinheiro dá para construir um estádio, tudo bem. Ou pelo menos aplica em outra coisa, porque sei lá. Não, então, mas a prefeitura tinha condição de construir o estádio. Já tinha. Foi elaborado um projeto até muito bonito. Mas aí, como ia dar nome para o prefeito da época, os contrários, lamentavelmente, o Barretos sofreu muito nesse. Pois não, Serginho? Olha, só complementando a respeito da gestão, a gente já tratou aqui em outros programas, na presença do Dr. Manuel, a necessidade de fazer as coligações para poder governar, né? Então isso também pesa muito. A necessidade de ter que indicar pessoas para secretarias, indicar diretorias e absorver essas pessoas que representam diferentes partes da nossa sociedade para conseguir fazer a gerência. Senão vai começar a apanhar o tempo inteiro e o gestor não vai nem conseguir trabalhar. Então esse tipo de política
que não é de Barretos, isso aí é uma coisa nacional, a gente vê lá no Congresso. Que vai cair agora, a partir de 2020, parece. Isso. Vai cair Mas assim, enquanto os três poderes eles tiverem essa dependência, onde o executivo indica um de cá, o legislativo indica de cá, isso vai sempre ter o gestor principal vai ficar dependente, né? Porque é a Câmara que vai aprovar as coisas dele. Chamados partidos de aluguel, né? Exato. Então, assim, essa maneira de fazer política nacional não favorece também uma gestão enxuta. Pega-se o tanto de comissionados que existe em Brasília, né? Tem pessoas que nunca trabalhou na vida em um emprego CLT, alguma coisa, sempre ou teve algum cargo de gestão, ou foi pendurado no cabide de emprego. E aqui em Barretos a gente tem isso também. Ou a pessoa está como vereador, ou está pendurado em algum lugar na gestão da prefeitura. Então Chegou, isso por tem. exemplo, do Guilherme mandar para a Câmara, parece que a instituição de mais 12 secretarias, né? Para também colocar o pessoal que ele havia... Porque não tinha outro jeito. Não, é isso que está. E não foi a invenção dele. Ele não inventou esse jeito de fazer política, o Emanuel não inventou, ninguém inventou. Essa maneira de fazer política, enquanto continuar, a máquina vai ficar inflada, vai ser difícil pagar as contas. Igual no plano de carreira dos servidores. No federal não acumula-se mais cargo, no estadual não acumula-se, no municipal acumula. Então eu sou lá uma pessoa que prestei um cargo lá para a prefeitura para ganhar R$1.000. Aí eu trabalhei como diretor. A cada ano, 1/10 vai acumulando. Eu fiquei lá 8 anos numa gestão, eu vou ganhar igual secretário. No final das contas, na outra gestão, vai pagar 2 secretários para aquele cargo. E assim vai indo. Então assim, vai criando uma bola de neve e ninguém tem coragem de mexer, porque isso é impopular. Mas, poxa, enquanto não tiver alguém falando assim, olha, vamos tentar mudar a maneira de fazer a política, vamos pegar isso aqui e corrigir, gente. É melhor fazer um plano de carreira para todo mundo bom do que favorecer só aqueles que ocuparam o cargo de gestão e ficar acumulando. Senão não aguenta, o município não aguenta. Essa madrugada estamos ouvindo uma entrevista muito boa com o Geraldo Alckmin, ele falando que não tem mais esse plano e como é que vai a aposentadoria complementar? Um seguro particular. Então, porque o Estado, senão não vai aguentar. Foi explicar mais de 2 horas na Jovem Pan. Eu perdi o sono, então fiquei ouvindo uma entrevista extraordinária. E aqui no município ainda acumula. 5 da tarde, viu? 5 da tarde, né? Repetiu de madrugada. De madrugada, eu ouvi de madrugada. Entendeu, Lelê? E aqui no município ainda acumula. Então, assim, por exemplo, se eu sou um auxiliar que ganho 1.000 e fico num cargo de 10.000, eu vou sair de lá ganhando a diferença, cada ano a diferença do meu salário para aquele salário que eu estou vai acumulando 10%. Então, assim, como é que suporta? O município não vai suportar. E aí vai começar a prejudicar a saúde, educação, segurança, vai prejudicando essas coisas, porque a gente tem que pagar as nossas, vamos por assim. Professor Sérgio, a sua pronunciamento aí com relação às dificuldades, tem o termo que chama governabilidade. Se não houver o executivo, uma parte de governabilidade, ter os prefeitos, deputados, senadores, etc. do lado, não existe a governabilidade. É esse o problema maior. Diante dessa circunstância, é que vai para frente todas as despesas, ultrapassa o orçamento, ultrapassa tudo. Porque você pensa que o Temer agora votar a favor dele foi o problema de como aconteceu em Barretos. Né? Tem os apoios, então as emendas vão liberando, quem paga? O povo. Mas aí que está a grande diferença, né? Como o Serginho disse, isso vem de longa data, não foi o prefeito que inventou, não foi o prefeito anterior que inventou esse problema de você fazer coligações e depois ter que dar secretarias para cá e para lá. E não estamos falando só de Barretos. O problema é o seguinte, aí que está a diferença entre o político e o estadista. O político é esse que vem de roldão, sempre querendo fazer coligações, querendo tal, para poder se eleger. O estadista não, é aquele que vê o futuro de uma cidade, aquele que vê o futuro de um país, aquele que vê o que é honesto, o que é certo, né? É isso, né? Precisamos ter estadista, o que está faltando no Brasil todo. Não existe uma liderança. É por isso que muita gente anda pensando em coisas, remexendo coisas do passado. É uma coisa impressionante. Nós não podemos voltar ao passado. Mas como está faltando liderança, como está faltando gente honesta para governar o Brasil, começam a pensar bobagens por aí. Olha, nós vamos aos comerciais rapidamente. E eu até esqueci de chamar os comerciais, agora faltando 16 minutos para as 11 horas. E daqui parece que o Guilherme está na... Não, o Guilherme deu uma explicação que ele está no velório do pai do Moroni, né? Então, assim, mas ele vai se disponibilizar. Que bom. Tá, um grande abraço
prefeito Guilherme Henrique de Ávila. A gente volta daqui a pouco, não saia dali. Daí você está no Facebook de O Diário, Independente FM e Rádio O Diário FM também. Você está ouvindo A Verdade Total em Tempo Real. Tá no Tome Leve, tá em casa. Queijo mussarela, peça pedaço quilo, 14,99. Alcatra com maminha, peça a vácuo quilo, 18,98. Linguiça toscana Seara quilo, 9,98. Cerveja glacial lata 350 ml, 1,45. Refrigerante Coca-Cola PET, 2,5 litros, 6,29. Tá no Tome Leve, tá em casa. Tá no Tome Leve, tá em casa. Beba com moderação. Assine o Jornal O Diário e paguem até 12 vezes de R$22. Isso mesmo, o Jornal O Diário reservou a você uma facilidade para ter acesso a um conteúdo completo, inteligente e diversificado. A partir de agora, a assinatura de jornal pode ser paga no cartão de crédito em até 12 vezes de R$22. Todas as principais bandeiras de cartão de crédito são aceitas. Garanta já a sua assinatura de Jornal O Diário. Ligue 17 3321 7070. O Grupo Monteiro de Barros trabalha com soluções integradas de mídia, rádios, jornal impresso, portal de notícias online, aplicativo gratuito e mídia exterior. Não importa qual é o seu público-alvo, o Grupo Monteiro de Barros está pronto para atingi-lo com precisão. Anuncie com abrangência e qualidade em Barretos e região. Ligue 17 3321 7070. A Imobiliária de Jair Vicente convida. Vá conhecer os lotes comerciais à venda no Residencial Vida Nova Barretos. Bairro planejado, moderno, um residencial de casas que no atual momento não tem nada igual em Barretos. Adquira seu lote comercial. Imobiliária de Jair Vicente. 45 anos de tradição e qualidade. Sua satisfação faz parte do nosso negócio. Rua 24, esquina Avenida 27. Fone 3322-2244 em Barretos. Quarto Barretos Moar do Sertão, de 12 a 15 de outubro no Parque do Peão. Provas de marchas, cronometradas e morfologia, desfile de muladeiros, festival de música raiz, queima do alho, concurso de berrantes, melhor tralha e leilão. Um resgate das nossas tradições. Ingressos na bilheteria do parque, inteira R$20 por dia, meia R$10 por dia, estacionamento R$10 por dia. Quarto Barretos Moar do Sertão, de 12 a 15 de outubro no Parque do Peão, em Barretos. Tá no Tome Leve, tá em casa. Cerveja Cristal latão 473 ml, 2,19. Ponta de peito bovina quilo, 13,49. Picanha fatiada peça a vácuo quilo, 19,98. Colchão duro quilo, 15,98. Contrafilé peça a vácuo quilo, 21,98. Tá no Tome Leve, tá em casa. Tá no Tome Leve, tá em casa. A Verdade Total em Tempo Real. Todo sábado, às 10 da manhã. Pela Rádio Independente. Neto, bom dia, Neto. Assunto só tá uns 15 já. Você chega atrasado, Neto. Bom dia, um grande prazer. Tá de verde, Palmeiras, hoje e Santos. Palmeiras e Santos, que jogão, hein? É. Como é que foi o São Paulo e Corinthians no ano passado, hein? Pois é, né? Meteram a mão no São Paulo. Corinthians com gol de mão e gol que... do adversário não vale, é campeão mesmo. Eu sou São Paulino, mas não dá pra dar desculpa não. A gente tinha que ter metido 3-0, 4-0. São Paulo tem que ficar quietinho. Se não cair, tá bom demais. Bem, nós estamos na Rádio Independente FM 93.3, o Diário FM 97.9. E você, se quiser ouvir, viajar e navegar com a gente, é só clicar aí, facebook.com/o Diário Online. E você pode também mandar as suas perguntas. Nós estamos aqui com o vereador Nestor Leonel dos Santos. Assumiu, Nestor. Né? Parabéns, Leonor. O Luiz Miziara, Onofre Rosa Rezende, Luiz Carlos Diniz Buch, doutor Sérgio Vicente de Azevedo, professor doutor, e agora o Monteiro Neto. Nestor assumiu o lugar de quem, Lelo? Do Otávio, parece que está meio doente. Mas para essa semana, das 2 semanas passadas, agora, quarta-feira, acabou o meu mandato. Foi até quarta, né? Mas o Otávio está bem? Ele vai fazer uma cirurgia.
Não, desejo saúde pro Otávio. Otávio é poxa vida, um vereador, talvez um dos maiores frequências na Câmara Municipal de Barretos, um grande advogado. Eu fico imaginando as pessoas que ele defende, como é que ficam apavorados quando imaginam que o Otávio está no estaleiro. E por falar em Otávio Garcia, eu preciso falar uma coisa, de repente passa o programa aqui Só sei que falou até agora. e o Remiro Cachoeira, de repente, ele vem aqui e tal, fica bravo, essa coisa toda. Tem que falar sobre o problema da Zona Azul, senão ele não passa o sábado tranquilo. Acontece o seguinte, num dos programas passados, não sei se foi no anterior ou outro, nós estávamos falando sobre o problema do idoso na vaga, entendeu? Na vaga da Zona Azul. E está muito mal sinalizado. Ali fala só que é vaga para idoso, mas não fala se é gratuito ou não, entendeu? E pela lei federal, a vaga é apenas um espaço para o idoso estacionar, mas ele teria que pagar a Zona Azul. Ele só não pagaria a Zona Azul se tivesse uma lei municipal desobrigando ele a pagar a Zona Azul. E nós não sabíamos, porque não existe uma divulgação nesse sentido. Então nós falamos que nós temos que pagar a Zona Azul. O idoso só teria preferência para parar, mas teria que pagar. Então, de repente... Está se redimindo. Estou me redimindo, lógico. Parabéns. Lógico, bonito. lógico. Lógico. Porque naquele dia, o Remiro fez essa observação, ele ligou, falou, para você, insistiu, né? Eu insisti no pagamento. Na lei federal. E é bacana você fazer essa lógico. correção no ar. Não é uma correção, fazer essa explicação no ar. Né? E é uma atitude de grandeza sua, porque muito assim obrigado, esclarece ainda mais o nosso ouvinte, não há vaidade se há uma posição diferente daquilo que a gente tem. Lógico, muito obrigado. E acontece o seguinte, eu tinha até conversado com o Remiro, eu falei, mas por que não paga? Eu não sei por que não paga e tal, mas eu fui descobrir, o advogado Crepaldi, na segunda-feira, me mandou uma lei de autoria, por isso que eu falei, aproveitando o Otávio Garcia, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia, de 2015, desobrigando o idoso de pagar a Zona Azul em Barretos. Ô Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. A pessoa depois de 60 anos é considerada idosa? É depois de 60 anos, pela lei da... Está preocupado, né? Pela lei do idoso é 60 não, anos. eu estou preocupado moralmente, Leo. Sabe por quê? Por causa do seguinte, você tem uma pessoa que tem, vamos supor, 80 anos de idade. Agora o idoso é super preferido, então, tem mais preferência ainda. Ela tem uma diferença de uma pessoa com 60 anos, eu vou dizer jovem. Eu tenho 56 anos de idade, daqui 4 anos vou fazer 60 anos. Eu acho que eu conheço muitos amigos com 60 anos que eu considero mais jovens do que eu. Né? Pela forma física, pela intelectualidade, pela disponibilidade, pela força de trabalho que estão exercendo. Lógico. Então, você imagina, Lelo, uma pessoa de 60 anos, ele ter preferência de estacionar o carro diante de uma pessoa de 79 anos de idade, de 80 anos de idade. Eu, por exemplo, tenho gente na família com 80 anos. Então, é uma questão ética. Há de se ter o bom senso. Eu estou falando bobagem? Não está falando bobagem. Acontece o seguinte, numa vaga... Não, precisa ter um microfone, numa vaga de idoso, por exemplo... Só para efeito de coisa. O que tiver 80 anos, ele tem preferência de 60, ele é o primeiro lugar. Já existe uma lei. Exato, existe uma lei que, a partir dos 80, é prioridade de todos os sentidos de idade. Mas acontece o seguinte, Neto, acontece o seguinte... caso do estacionamento. Então, nesse caso do estacionamento, chegou, a vaga está vazia, vamos supor, não tem ninguém na vaga. Chegou um cidadão de 60 anos, ele tem direito de parar na vaga. Chegou o de 80 depois. O de 60, como é que faz? Ele não está ali para dar o lugar. É complicado. É exatamente isso que eu se quis tiver dizer. lugar livre. Não, se tiver um lugar livre. Em frente ao escritório tem uma vaga. De vez em quando eu paro lá, embora eu tenha estacionamento. Eu coloco o cartão. Hoje está escrito lá, é obrigado a colocar o cartão. Você tem ali uma vaga especial hoje, para você ir num banco perto, não andar muito. Tá certo. Mas você tem que pagar a Zona Azul. Tem que pagar. E por falar em Zona Azul, não, mas permite? Não. Em Barretos já não teria que pagar mais. Ô, Lelo. Hoje está na placa em frente, o meu escritório está a placa, é obrigado, e eu paro lá e eu coloco. Mas depois você recorre. Lelo, eu sei, mas em Barretos você não pode. Você não prestou atenção no que o Luiz disse aqui agora há pouco. Eu prestei atenção. Então me perdoe. Mas sabe o que é, Lelo? O que o Luiz está explicando é o seguinte, que a lei federal obriga, na Zona Azul, a pessoa idosa também a pagar. Não, acontece não que o Otávio Alves Garcia fez uma lei municipal que desobriga a pessoa idosa a pagar a Zona Azul. Então, suponhamos o seguinte, se você estacionar o carro na vaga destinada ao idoso e colocar o seu cartão,
o monitor do trânsito, ele não pode chegar lá e aplicar uma multa. E se ele aplicar essa multa, ele está cometendo um ato ilegal contra o seu direito. É isso certo. Que o Luiz e o Remiro estavam explicando, né? Isso, exatamente isso. E se não for na vaga de idoso, por exemplo, chega lá o idoso, não tem vaga? Não. Só na vaga de idoso. Ele tem que tirar o cartão, e eu tenho, todos os idosos. Eu também tenho o cartão. O cartão. E dá licença um pouquinho, aqui ó, o vereador Otávio Alves Garcia do DEM. Pois não, Lelo, vai, Lelo. Só que aqui não fala que não tem que pagar na lei. Pelo menos que foi publicado, que defendeu o Otávio. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui. Ele está cobrando o direito a vagas especiais para idosos deficientes do estacionamento rotativo Zona Azul. O projeto de lei de sua autoria foi aprovado em novembro de 2015. Isso. E prevê o benefício para idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência física nos membros inferiores, e etc, etc. E acrescenta ainda, segundo a lei, para usufruir das vagas destinadas, idosos e pessoas com deficiência deverão portar em local visível do veículo a credencial expedida pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, estando o beneficiário como condutor ou passageiro. Você pode ter um motorista. Lógico. Então, ou passageiro. De acordo com o parlamentar, o Otávio, o decreto municipal de 4 de setembro de 2017 não estipula a vaga gratuita reserva gratuita de 5% para idosos. Não estipula vaga gratuita para idosos. Então, ele está realmente reclamando isso aqui. E 2% para pessoas com deficiência, conforme lei de sua autoria aprovado está em vigência. Não, mas... Então, houve uma reforma agora que a empresa entregou o serviço, a prefeitura assumiu, mas não está sendo, então esse é o problema. Então, mas o problema é o seguinte, deixa eu tentar dar uma explicação. A lei do Otávio a lei 5.199 de 19 de novembro de 2015. Fica aqui. Fica estabelecida a obrigatoriedade da reserva gratuita de 5% para idosos e 2% para com pessoas com deficiência. Mas não acabou, porque não existe nova lei. Existe um decreto do prefeito, e um decreto não supera uma lei. Então, pela hierarquia das leis, a lei do Otávio sobrepuja o decreto do prefeito. É que baixaram um decreto lá, ignorando a lei do Otávio. Esse é o problema. Então tem que reformular esse decreto, porque a lei do Otávio, ela impera sobre esse decreto do prefeito. Porque não pode baixar um decreto revogando lei, isso não existe no ordenamento jurídico. Mas nessa sua análise aí, para mim, não precisa nem refazer o decreto. Por quê? Porque o decreto não sobrepõe à lei. Se a lei fala da gratuidade, quer dizer, o próprio decreto ele em si, ele não pode estar fazendo uma cobrança. Ele é nulo nesse quesito da cobrança. Nesse quesito, mas é bom que se faça do jeito que o Luiz está falando, porque, olha aqui, nós já estamos tratando desse assunto há mais de 5 minutos. É uma polêmica. É uma polêmica. Existe uma lei federal, existe uma lei municipal, agora existe um decreto. É muita coisa para a cabeça das pessoas comuns que precisam simplesmente do seu direito. Agora então, precisa pagar lá, né, Neto? Onde está o uso obrigatório, pagamento obrigatório, então tem que apagar. Tem que apagar. Ô, Lelo, por quê? Tem que apagar isso aí. Está escrito pagamento obrigatório? Só passa numa placa e leia. Ô, Lelo, do idoso? Do idoso. Ô, Lelo, é fruto até, viu, Lelo? É fruto até, talvez, da discussão que nós tivemos aqui há 2 semanas, há 3 semanas atrás, Lelo. Porque hoje o que o Luiz traz para a gente aqui é a luz de uma lei. Você vê que, inclusive, essa matéria do jornal, ela especifica que não é gratuita. E quando você vai na matéria fria da lei, que está publicada no Diário Oficial do município de Barretos e que está disponível no site, lógico, tá certo? Eu tenho o Diário Oficial Municipal, aqui. Ele tem um Diário Oficial e eu acabei de ler, realmente ele tem razão. O que acontece é está especificado que é gratuito. Então, não existe dúvida sobre isso. Agora, Lelo, se você me permite, eu queria fazer uma observação. Nós estamos vivendo com tanta polêmica. Demais. É tanta questãozinha de um lado, questãozinho do outro. Nós estamos precisando um pouquinho de paz. Você sabe, é assim, poxa, tira o decreto, volta lá, porque isso é uma coisa tão insignificante e que pacifica um problema. Lelo, eu queria tocar no assunto, se você me dá a liberdade, de dizer o seguinte: essa semana eu estava fora do país e acompanhando sempre o Jornal Diário, vendo essa polêmica do que foi aprovado na Câmara, se vai revogado, se não vai ser revogado. O Henrique fez uma crítica aos médicos, houve uma contraposição sobre essa crítica e tudo mais. E, na verdade, Lelo, o que eu queria colocar aqui é que eu acho que a gente está precisando abaixar um pouquinho a poeira.
A gente está precisando colocar um pouquinho mais as coisas em harmonia. Essa semana nós vivemos uma situação gravíssima, que foi a morte daquela jovem com um monitor, com aquele acidente que aconteceu. Coisa horrível, coisa horrível. Primeiro, você começa a ver assim, que coisa terrível, uma menina sofreu um acidente num cavalo, tem um traumatismo sério craniano, tá certo? Ela ser atendida lá em Bebedouro, aí ser transferida para cá. O que é história, né? O que é a sequência até um monitor cair e machucar uma pessoa. Quando fez o procedimento, ela estava com o crânio aberto e tudo mais. Então, é uma fatalidade muito grande. O que eu estou pedindo hoje? Estou pedindo para o prefeito, estou pedindo para o Carlão, estou pedindo para a Câmara de modo geral, estou pedindo para as lideranças médicas. Nós estamos precisando baixar um pouquinho a poeira. Nós estamos com muito problema. Você acha que tem muita ação judicial também, Neto? Tem muita ação. Mas sabe o que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo o seguinte, puxa vida, no Brasil, você fica acompanhando o noticiário pela internet, pela televisão, pelo jornal, pelo rádio, de tudo quanto é jeito. É um bombardeio de notícia ruim, cara. É uma maré de coisa ruim danada. É denúncia do presidente, é denúncia do cara da Câmara, é denúncia do cara do Supremo. O Supremo Tribunal vem tomar uma decisão que, à luz da legislação, ela é questionável. E aí, em vez de abaixar a poeira, aumenta ainda mais a poeira, Lelo. Agora um ministro a gente tá quer devolver os presos de alta cumplicidade para o Rio de Janeiro. Ô, Lelo, mas precisa disso. Vai acabar com o Rio de Janeiro. Ô, Lelo, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que às vezes a gente fica até pensando em outras coisas que não são normais, né? Que são ações de conexões, do crime organizado e tudo mais, como é que isso tem uma grande influência. É o garotinho que é preso, depois é solto, é o outro que acontece isso e vai aquilo. Isso vai gerando uma insegurança para a gente. Aqui em Barretos, a gente tem muitas coisas terríveis que estão acontecendo. Muitos desmandos e muitos mandos. Né? Nós estamos precisando talvez abaixar um pouquinho a poeira. Nós estamos precisando acalmar um pouquinho a cidade. Porque quem está indo para Santa Casa hoje está precisando de tratamento. E ele está indo inseguro. Quanto mais polêmica, mais dificuldade, mais insegurança vai gerando. Os problemas econômicos que todos nós estamos enfrentando, a situação econômica hoje, deixa todo mundo já tenso. Essa vivência política que nós estamos vendo no Brasil, Lelo, não deixa ninguém sossegado hoje com uma previsão do que vai fazer daqui 2, 3 anos. Acho que a gente está precisando diminuir um pouquinho as atrações dos holofotes, da pressão e tudo mais, e começar a entrar num outro clima, porque está muito difícil desse jeito. Neto, olha, um outro assunto aí, porque foi tratado na semana. Pois não, eu ia só corroborar com o que o Neto falou, que o seguinte, em 2016, a palavra que foi utilizada pelo dicionário Oxford para classificar a sociedade nossa foi pós-verdade. Que as pessoas hoje se baseiam em cima de boatos, que é o que a gente mais escuta, ao invés da verdade em fato. Ninguém está a fim de ir lá na fonte e perguntar para a pessoa. Hoje com a internet, com o disse não me disse, você ficou sabendo, tá todo mundo querendo pegar aquela informação que gostaria que fosse verdade, tornando como verdade, divulgando e aumentando ainda mais esse distanciamento. A gente teve agora com relação ao Instituto, à Santa Casa. Ninguém está interessado em ir lá e saber igual hoje. Nós esclarecemos aqui, mas é tudo. Se está contra mim. Se você não está comigo, está contra mim, está desse jeito agora. Então, se você não defende a minha ideia, você é meu inimigo. E a gente precisa parar, o Neto está corretíssimo. Nós estamos num ambiente agora, num momento, que se não começar as pessoas a darem a mão e tentar superar os desafios juntos, nós vamos ficar cada vez mais em pé de guerra e o prejudicado é sempre a comunidade, né? Lolo, você sabe que às vezes uma ação, por exemplo, eu vi às vezes tem uma fala de um grande diretor, de um grande homem público, que às vezes ele fala até muitas verdades, mas não usa as palavras mais gentis, mais delicadas para falar. Aí gera uma polêmica. Aí alguém vai lá, se aproveita dessa fala infeliz, dessa maneira de falar, maneira infeliz, às vezes agressiva, e polemiza. Aí vai desenvolvendo uma sequência. Uma coisa atrapalhando a outra, uma coisa atrapalhando a outra, e aí você começa a pensar, quem vai ser o beneficiário? Quem seria o beneficiário? Não é? Quais são os jogos de interesse que estão por trás dessas grandes polêmicas? Entendeu, Buque? O que nós estamos precisando, talvez, é de um pouquinho, de abaixar um pouquinho a tensão, enxergar um pouquinho o que é o mais necessário, o que é o mais urgente para a gente fazer, para a gente conseguir entrar um pouquinho mais de harmonia. E fazendo as coisas sem muito barulho. Ou seja, o que está errado corrige aqui, vai acertando ali, mas
Isso não é uma ação, não é uma condenação de um lado ou de outro, não. Eu estou falando que tem que ser uma coisa mais ou menos de consenso. Porque todo mundo, não é só, não, eu não vou falar nada, tá certo? E aí o outro vem e fala. Ou é o seguinte, eu vou continuar falando porque o outro está falando. Não, a gente tem que ir se preparando um pouquinho para diminuir, para enxergar as coisas boas que estão acontecendo e entrar um pouquinho mais de harmonia. O presidente, nessa linha aí, só um pouquinho diferente do que você falou, o presidente da John Deere, eu até já citei aqui no programa, ele fala que, na verdade, hoje as pessoas têm que ler um pouquinho menos jornal e assistir menos televisão, né? Porque o que está aí, realmente é que você fala, só traz esse confronto, né? Esse embate dessas questões todas que nós estamos passando aqui no país. Ah, Buco, não vou deixar a bola passar não, sabe o que é? Assista a Rede Vida, viu? Hoje eu tava, olha, Lelo, não é brincadeira, hoje eu mandei uma mensagem para Dom Orani, João Tempesta, que é o presidente do Conselho da Rede Vida, e o arcebispo do Rio de Janeiro. Eu estava indo da certificação eletrônica, Lelo, digital, para o shopping numa solenidade de inauguração lá. E aí, eu ligado na televisão do carro, assistindo a Rede Vida, na homilia de Dom Orani, ele falou o seguinte: é importante que nós valorizemos a grande maioria das pessoas que constroem uma sociedade com muito esforço e com muita vontade de acertar. E, na verdade, são eles que constroem a verdadeira sociedade brasileira. Então, ele falando, Lelo, do esforço que cada um tem que fazer, não para ser perfeito, mas simplesmente esforço para ser melhor. Lelo, isso aqui é uma questão muito importante. Eu mandei uma mensagem para a Dona Ani hoje, dizendo tanto que ele tocou meu coração com aquela homilia. E o que eu digo é exatamente isso. Nós estamos dando muita importância para os grandes escândalos, para as coisas negativas, para as coisas ruins que estão acontecendo. Enquanto as coisas positivas que acontecem todos os dias, os verdadeiros milagres que acontecem todos os dias, nós estamos falando muito pouco. Porque não dá ibope, né? Não dá ibope. Lelo, hoje, por exemplo, eu fui na inauguração de uma loja no Shopping Center, uma empresa de fora que veio para cá. Ele estava gerando ali inúmeros empregos. Eram todos, você olha para a cara do jovem ali, um primeiro emprego de um jovem trabalhando de outro, tal. Essa alegria de ver um jovem num sábado de manhã cedo. É uma notícia espetacular. Arrumando um emprego. Hoje o Estadão trazendo que há uma recuperação na área do emprego depois de muitos meses em declínio. Exatamente. Quer dizer, essas notícias que estão acontecendo. E é esse jovem, Lelo, é esse jovem que vai receber seu primeiro salário no mês que vem, tá certo? E vai gerar mais uma roda de progresso para o país. Ele vai acordar cedo, ele vai se arrumar, ele vai se preparar, ele vai se sentir mais feliz, a mãe dele vai estar valorizando, o filho, o pai, o amigo, ele vai estar com uma vida nova. E isso, Lelo, acontece todos os dias. O Ismael que acorda todos os dias para vir trabalhar. Faz 40 anos que ele faz isso. Para manter a dignidade da família dele, dos filhos dele. Ele talvez tenha menos divulgação, menos valor do que um bandido que por um momento de crueldade mata e ele ganha um grande destaque em toda a mídia. E aquilo vira o grande exemplo do país. E não pode. Nós estamos vivendo tanta coisa, Lelo, da vida comum, do dia a dia, que não está tendo valor, que a gente, inclusive, olha para as pessoas, muitas vezes, com grande admiração pelo talento que ela tem, por aquilo que ela está fazendo. E, no entanto, a gente não fala para ele isso. Bom, vamos aos internatos. Antes, Neto, eu quero te falar que eu ouvi hoje na televisão às 3 horas da madrugada. Perdi sono. Quem? O Dalcides? Acabou o Dalcides, depois entrou o Jornal da Vida, exatamente. E apareceu aquela reunião que você estava. Eu participei da segunda. Apareceu você, Luiz Antônio. Na homenagem para o Dom Antônio. Para a irmã do Dom Antônio. Para a aniversário dela hoje. Foi ontem. Então, 3 horas da manhã. Nós estamos juntos, sabe por quê? 2 horas da manhã, um pouquinho antes das 2, eu mandei um WhatsApp para o Dalcides, agradecendo a presença dele na Rede Vida. Ele fez uma oração muito bonita no final. Eu vou te falar o seguinte, quem está com insônia, quem está com um problema, ou mesmo quem, às vezes não é nem insônia, né, como é o caso de ontem, mas que bom você poder ligar a televisão, em vez de você ver algo que te agride, algo que te levanta, que te estimula, que coloca você para acordar no outro dia. Mas vou te falar que eu não estou com insônia não, é que eu estou com um problema de pulmão, teve um acidente e
eu estou fazendo inalação e um remédio forte, fui dormir 5 horas da manhã, então eu fico na televisão. Olha, mas vamos... Então nós dois estamos numa boa, sabe por quê? Ontem eu estava tomando isso com meus amigos, batendo papo, ouvindo as novidades Barretos, estava indo embora 1h30 da manhã, no meu carro tem televisão, estava vendo a Rede Vida, falei, puxa, mas que trabalho bonito que o Dalcídio está fazendo. Dalcídio, um grande abraço a você, meu irmão, que coisa boa, coisa inspiradora. Tinha uma menina, não é só tristeza, não. 3 horas da manhã, uma menina de 4 anos assistindo a televisão, ele falou, foi muito bacana. E você vai ligar em outra televisão, é só bang, é cara matando e tal, não sei o quê. Bom, e vamos aos nossos ouvintes, que é a preocupação principal do nosso programa, é o grande incentivador do nosso programa. Renato Filho, que foi locutor aqui na organização, ouvindo o programa. Luiz César Terosso, né? Bom dia a todos vocês. Aqui em Hortolândia, está em Hortolândia, hein? Hortolândia. Enfim, a chuva chegou. E aí em Barretos? O Luiz César aqui chegou também, não tão forte como deveria chegar, mas chegou, uma chuvinha gostosa. Um abraço para a turma de Hortolândia, né? Hortolândia é uma bela cidade. E o Sebastião Santos, deve ser muito amigo do Buc, né? Parabéns ao amigo Buc. A fala vem de encontro das expectativas da população. Qual foi a fala que eu não me lembro mais? Essa fala foi a questão dos gastos públicos, né? Sei. Você tem que ter responsabilidade com os gastos públicos. Carlos Silva, bom dia. Parabéns aos idealizadores do programa, nos deixando sempre bem informados. O Marcos de Santos, concordo com o Neto, inversão de valores, tá vendo? Já chegou a mensagem aqui. Obrigado, Marcos. O ouvinte está ligado, hein, rapaz? Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo, Marcos. Deixa eu aproveitar e dar um abraço aqui na minha filha, Marcinha. Ontem completou 50 anos e ela deve estar assistindo o nosso programa. Eu desejo um grande abraço, felicidades, Marcinha. Em Araguaína ela está. Beijão para Marcinha. Foi amigona e colega sua de escola, né? Aqui é a minha contemporânea, Tá bom. E nós temos um outro ouvinte também, o Cláudio Santos, né? Que é bastante polêmico, ele manda uma mensagem aqui, que até saiu do meu monitor aqui, eu não estou conseguindo achar. Mas é uma pergunta polêmica e a gente vai deixar talvez para o próximo programa para a gente ter com mais cuidado para responder a pergunta dele. Mas continue mandando, Cláudio. Falar em cuidado, porque nós terminamos o programa e nós, foi a primeira vez nesse programa, antes mesmo do jornal, porque a Adelaide Lavanini que trouxe para a gente. Prometemos hoje falar sobre só esse assunto, não precisa discutir, sobre aquela apresentação do projeto do Carlão do Basquete e a respeito da lei sobre a Santa Casa, que deu uma polêmica e muita audiência para obrigatoriedade da contribuição para a Santa Casa. É o seguinte, o presidente da Câmara, Leandro Anastácio, ele considera democrático o pedido de revogação da lei que instituiu a contribuição voluntária para a Santa Casa nas contas de água. O vereador tem livre arbítrio para apresentar o projeto e, como presidente, pedir à diretoria parlamentar que tome as devidas providências. Então vai entrar em discussão, em votação amanhã, aquela polêmica toda que gerou bastante discussão, bastante comentários pelo Facebook. Então amanhã será decidido, amanhã não, depois de amanhã, dia 2 de outubro, na Câmara Municipal. Agora, a opinião do Dr. Fábio Exposto, que é da Defensoria Pública de Barretos, é o chefe da Defensoria aqui, né? Ele fez um comentário, inclusive foi publicado no Jornal Diário. Na opinião dele, você não pode cobrar nada sem ter anuência do consumidor, do próprio contribuinte, né? Não é você mandar a conta para depois o contribuinte dizer que não quer pagar ou ir lá no SAI, essa coisa toda. Não. Tem que ter anuência dele antes de enviar o boleto. Essa é a opinião da Defensoria Pública de Barretos. A novidade na Prefeitura Municipal é que está reduzindo, por medida de economia, também o horário de atendimento. O decreto executivo determinou a mudança do expediente na Prefeitura a partir da próxima segunda-feira, com redução de 2 horas no período de atendimento ao público, como medida de economia devido à queda da arrecadação. Queda da arrecadação, nós falamos agora mesmo que aumentou bastante a arrecadação, mas eu acho que tudo que vem em medida para economizar deve ser bem-vindo. Agora, o contribuinte pode ficar até as 2 horas da tarde, depois desse horário ele não tem mais o expediente na Prefeitura. Em nota, a Prefeitura informou que será adotado o turno único e ininterrupto de trabalho, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, para servidores públicos, lotados no Paço Simão Antônio Marques, a Prefeitura Nova, no Complexo Administrativo Mélix Aiden Gerard,
na Rua 30, na sede da Secretaria de Saúde, antigo vocacional, e na Secretaria de Cultura, antigo Fórum, bem como na Biblioteca Municipal. Então é para reduzir despesa. Ô, Lelo, a respeito disso, só uma dúvida. Vai reduzir a carga, a jornada de trabalho do servidor, mas vai reduzir também o salário? Não, porque eu tenho impressão, não, porque ele vai ser até as 4 horas, até as 2 horas, e até as 4 eles continuam. Turno único, então não tem horário de almoço, aquela coisa. Então, não deve diminuir, mas também não vai pagar hora extra, outros benefícios que tem. Tem muitas empresas, tem uma empresa grande de Barretos que cortou hora extra. Então, se você é obrigado, por exemplo, aqui na rádio, às vezes, numa eleição, por exemplo, a gente passava a noite transmitindo a eleição, etc. Então teria hora extra. Só que você descansa hoje, você descansa para recuperar. Então é medida de economia. Então no caso não pode ter também redução de salário. Eu fiz isso só para esclarecer, porque você vai ter economia, então no caso vai reduzir só o funcionamento. Para reduzir um salário tem que ter anuência do sindicato da classe. Então, mas vai só reduzir o horário que a prefeitura vai estar aberta, mas os servidores vão continuar lá dentro até o horário do expediente? Até as 14 horas. Você ia até as 16 na prefeitura, daqui para frente, a partir de segunda-feira, só até as 4. Não vai ter o expediente somente interno, não. Né? Na verdade, a sua pergunta, em vez de ele trabalhar às 8 horas, né, com 2 horas de intervalo de almoço, ele só vai trabalhar 6 horas direto e depois terminou o expediente e vai embora. A redução que vem no projeto de lei é com relação aos gastos, né, diretos do trabalho. Por exemplo, energia, ar-condicionado, tá ligado à energia, né? Água, combustível, ou seja, todos esses gastos, né? E então o sentido dessa lei é nesse sentido de ter essa economicidade dentro do serviço público. Ele espera uma redução de 10% a 25%. Não, e essa pergunta minha, assim, embora a gente faz isso no Instituto, então eu sabia mais ou menos a resposta, era para provocar uma resposta para o ouvinte nosso. Eu queria saber se eu estava por dentro, eu estudei. Sérgio, na verdade, Sérgio, a partir de novembro entra a nova lei trabalhista em vigor, não é? E seria muito interessante, até, Lelo, nós trazemos aqui para o Verdade Total em Tempo Real uma grande discussão sobre essa nova legislação, contando aí com o doutor Rodrigo Duarte, o doutor Tirolo, o doutor Renato, trazendo gente dos sindicatos, porque, na verdade, Lelo, essa legislação ela vai mudar muito a relação do trabalho. Inclusive, a contratação, as novas maneiras de contratação, a terceirização, várias coisas vão mudar. E isso, Lelo, eu sei que existe sempre uma reação, existe sempre uma radicalização, tanto de um lado como de outro. Mas acontece que se o país não modifica a sua legislação trabalhista também, ele não consegue evoluir. Exatamente. Hoje, a grande maioria das empresas não estão mais contratando, às vezes até precisando contratar, mas não contratam por causa do choque trabalhista que nós temos no país, da insegurança jurídica que uma simples contratação provoca no empresário. O país ele precisa realmente se destravar para que você tenha condições de melhorar as relações de contratação-trabalho. Eu acho até que esse aumento que está acontecendo já na reação da contratação-trabalho é em função disso. Exatamente. E tem um outro detalhe também, Lelo, as empresas estão trabalhando hoje com poucos trabalhadores. Ou seja, quem pode está segurando a contratação de emprego, sacrificando muitas vezes a rentabilidade, a produtividade da sua própria empresa, a produtividade da sua empresa, para não correr um risco lá na frente. Então, Lelo, essa é a mentalidade, ao contrário do que nós precisamos. Nós precisamos de ter segurança para poder contratar, para poder gerar emprego e gerar mais renda. E nós estamos num processo inverso no país. É necessário que todo mundo compreenda essas movimentações. E uma coisa também que eu acho importante é desmistificar. Outro dia eu estava num posto de gasolina e um trabalhador perguntando para mim, olha, é verdade que vai acabar férias? Lógico que não. Não. É verdade que vai acabar 13º? Lógico que não. É verdade que não vai ter mais 1/3 de férias? Não, é mentira. Então o que acontece é o seguinte, junta-se uma porção de verdade, uma porção de mentira, se constrói uma porção de fantasia na cabeça das pessoas, né, e não se esclarece de fato o que são os novos direitos. Uma coisa muito importante que vai acontecer na legislação trabalhista. O advogado, hoje, quando ele vai defender um trabalhador numa ação trabalhista, ele coloca lá 30 itens.
pedindo do direito do trabalhador. E muitos desses direitos que são pedidos, ele sabe que não tem razão. Talvez ali 2, 3 sejam o motivo principal da ação trabalhista, tá certo? Acontece que se hoje o funcionário pede 30 coisas e ele não consegue comprovar 27 coisas, tá certo? Ele vai ser penalizado por aquilo que ele pediu. Não é só. É o seguinte, hoje o advogado vai ter que estudar muito mais como é que ele vai entrar com uma ação trabalhista, porque se entrar com uma ação trabalhista infundada, o cara não só não ganha, como tem que pagar as custas trabalhistas, as custas do advogado, da parte contrária. Então, a irresponsabilidade de fui demitido, eu vou entrar com uma ação trabalhista, vai entrar com uma ação trabalhista daquilo que você acha que realmente você foi lesado e que você tem como comprovar isso. Não colocar uma porção de coisa, se a defesa contrária for falha, você levar algo que você não tem o direito. Então, essas questões, a legislação trabalhista que muda a partir de novembro, ela precisa ser entendida tanto por parte do trabalhador, porque hoje existe advogado que fica na porta da delegacia do trabalho quando faz a rescisão. Só para procurar, olha, você tem condição de fazer isso, eu vou entrar com uma ação, você vai levantar tanto, vai levantar isso. Hoje, se o trabalhador entrar nessa lorota, quem vai pagar a conta é ele. Exatamente. Se ele não tiver direito àquilo que ele pediu. E isso precisava acontecer. E hoje em dia só paga a conta é o empregador. Por exemplo, se você coloca 24 horas por dia de hora extra, você não consegue trabalhar, você não consegue nem ir no banheiro. Agora, se você não provar uma série de coisas, de repente você não consegue e tal, você acaba perdendo uma ação absurda, né? Uma ação absurda. Agora, Luiz, o que acontece é o seguinte, se um empregador, ele sabe que ele está correndo esse risco, se ele pode trabalhar com 5, ele vai contratar 7. Lógico. Essa questão de 6 horas e 8 horas, Buque, na Prefeitura Municipal, eu acho que nós todos temos que dar um voto de confiança na administração, mas cobrar do prefeito o seguinte: prefeito, como é que o senhor vai cobrar a eficiência? Porque tem gente que pode, o atendimento pode ser das 8 horas ao meio-dia, das 2 às 6 horas da tarde, são 8 horas de trabalho. Ou o trabalhador pode trabalhar 6 horas direto, sem intervalo de alimentação. O que eu quero saber é o seguinte: como é que o funcionário vai produzir mais? Com 6 horas, ou ele vai trabalhar 4 e 4 e ele, com 8 horas ele produz mais? Eu costumo dizer o seguinte, Lelo, tem funcionário meu que eu não quero saber de horário dele. Eu não quero que ele faça 6 horas ou 8 horas. O trabalho realizado. Se ele fizer 1 hora e resolver o problema que ele precisava resolver para mim, tá bom. Tá certo? Se ele fizer em 8 horas, o trabalho que ele poderia fazer em 1 hora, tá horrível. Então, eu estou dizendo assim, eu sou o tipo de contratador, de contratante, que eu não estou preocupado do cara estar ali 8 horas, se o cara chegou no horário exato. Não é isso. Entendeu? Eu não quero que faça hora extra também, se fizer hora extra, eu pago hora extra. Agora, o que é necessário, Lelo, é como é que a pessoa produz no horário de trabalho dela. É esse o questionamento que nós temos que fazer. E a máquina administrativa, ela tem poucas ferramentas para medir a eficiência. Esse que é o grande problema, Lelo. Tá certo? E o funcionário público também, às vezes ele se sente tão prejudicado, tão coitadinho, tanto isso, tanto aquilo, que ele faz o seguinte: eu finjo que eu trabalho e finjo que ganho bem. Bom, então todo mundo precisa, aquilo que eu estava falando, baixar um pouquinho a bola. Porque principalmente, Neto, a gente está vendo aí a automação. A automação está substituindo muita mão de obra. A gente vê na Europa, nos Estados Unidos, está vindo para o mundo inteirinho. E hoje, como você disse, as pessoas se sentem ofendidas porque eles têm tanto deveres, mas esquecem das obrigações. Aí a gente vai lá para cobrar, aí já vem um advogado de ponta de esquina, que a gente chama, que é aquele que só quer tumultuar, principalmente no nosso setor rural. Porque vai lá, leva a gente numa ação, aí a pessoa se esquece. Aí que eu gostaria que a população ela começasse a se informar mais, estudar as leis, estudar e ver o comportamento de cada um. Se é um mau patrão, eu acho que tem mais é que buscar o seu direito. Mas se é um bom patrão, não entra na conversa dos outros. Não entra porque está garantido o sustento dele, está garantido o emprego. Hoje a gente dentro do sindicato recebe dezenas e dezenas de currículos. Está dando dó, gente, de ver o desemprego. Está vendo no Brasil aí mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. E as máquinas estão vindo aí para substituir o ser humano.
Então, se não tiver uma qualificação, se não tiver... O que eu sempre digo é Deus no coração para olhar aquele que está sustentando a sua família, com o seu trabalho, com o seu suor. Então, vamos começar a valorizar o que a gente recebe. Não é só olhar uma lei e ver, ó, só tem deveres, dever, obrigação, faça o mínimo ali e a lei me cobre. Então tem que acabar com isso também. Essa mentalidade tem que acabar. Eu queria mandar um abraço para o João Monteiro de Barros Filho, nosso grande fundador, o nosso grande empreendedor, o gerador de emprego de Barretos, o gerador de emprego a nível de Brasil, que está nos acompanhando agora. Paizão, um grande abraço. Que no dia 5 de novembro, nos acompanhando, hein? No dia 5 de novembro completa 79 anos. Da graça de Deus. E sobre esse problema de empresário e tal, sobre o problema da nova lei trabalhista, o grande comunicador da Rede Vida de televisão, Odair Silva, né? Fez aniversário esses dias. Ah, então. Não chama mais de tio? Não chama mais de tio, né? Lógico que eu chamo, meu tio. Tiozão, tio. E o Odair Silva diz o seguinte: o empresário está traumatizado. Isso inibe novas contratações. Vem sendo punido pela justiça trabalhista, muitas vezes indevidamente. Ouço isso diariamente. Abraço a todos da mesa. Neto, só completando o que você falou, e aí eu acho que nós vamos passar para um novo equilíbrio agora da lei trabalhista e ninguém pode prever se vai ser ruim ou mal. Eu acho que vai ser alguma coisa que foi criada em cima de uma demanda da sociedade. Só vai dar emprego, já é bom. E nós vamos isso, dando emprego, melhorando a renda. Serginho, esses dias agora vocês trouxeram algumas pessoas lá no Instituto Federal para falar sobre isso. Sobre a Previdência. Sobre a Previdência, né? Comentamos sobre isso. Já comentamos no comecinho do programa. E aí, com relação à parte da eficiência da máquina, é isso que tem que ficar atento, aos indicadores que vão ver se é só indicador econômico que vai ser considerado, ou vai também considerar a eficiência, o atendimento. Ou seja, só para você ter uma ideia do que você está falando, quanto é que é importante. Suponhamos o seguinte, eu vou lá na prefeitura, a pessoa tem que trabalhar das 8 ao meio-dia, depois das 2 às 6 horas da tarde, né? Vamos supor que ela vai ficar mais feliz se ela entrar às 9 horas e sair 6 horas depois. E ela vai me atender melhor, com sorriso. Feliz porque ela vai poder ter uma outra jornada de trabalho se ela quiser, vai poder estar com o marido, vai cuidar dos filhos com mais, vai poder fazer ginástica, vai cuidar melhor da cabeça dela, vai se sentir mais feliz e vai me tratar melhor na prefeitura. Estamos igual. Para pouco importa se vai ser 6 horas ou se são 8 horas com 2 horas de intervalo. Pô, agora tem uma coisa. Se for 6 horas infeliz, 6 horas amarrado, bravo, puxa vida. Aí é que entra o outro lado da história. Pode ser mandado embora? Se for municipal, tem que ter projeto. Eu chego lá para ser atendido. A pessoa está me vendo e está fingindo que está me vendo. Vira as costas para mim e vai fazer outra coisa. Me deixa 15, 20 minutos de castigo. Vai mexer no celular. Tá certo? Vai mexer no celular. Olha para você com cara de deboche. O que eu, cidadão, posso fazer? Nada. Eu tenho que pagar a conta, tenho que pagar o IPTU, tenho que pagar os impostos, porque vai cair no salário dela. E eu sou culpado dela estar infeliz? Ô Neto, até tem um caminho, mas é um caminho muito árduo, demorado e pouco provável que se concretize, que é abrir um processo administrativo através das denúncias, daí tem que se enquadrar naqueles casos de demissão. E qual é o risco que você corre de tomar uma inversão? De você fazer uma denúncia dela dizendo que você foi maltratado e ela entrar com dano moral contra você? Ou começar a te perseguir, né? De forma assim, lógico. Pega as coisas que você envia lá, vai pondo no final. Lógico. O que acontece é que tá faltando ser gente. E aí, Neto, só tá faltando olhar para o outro. E nessa fala aí, eu sempre falei para todos os meus colegas servidores, todo aquele servidor que age dessa forma, ele se auto-sabota. E é pouco, hein? É pouco, Sérgio, é pouco. É minoria. Deixa eu te falar, é minoria. É minoria. E isso é que a gente tem que dizer aqui. A grande maioria é aquilo que o Dom Orani falou hoje. São os construtores do bem. São as pessoas que trabalham com dignidade, com resignação, com olhar carinhoso, com atenção. Sim. Às vezes você tem 3 pessoas que estão muito infelizes na vida, que te tratam muito mal e você rotula como todo mundo fazendo isso. E não é verdade. Exatamente. Não é verdade. A grande maioria das pessoas são muito eficientes, muito boas, muito competentes, se esforçam muito para fazer bem o seu trabalho. E não são reconhecidas, Neto. Aliás, né? Muitas vezes vem gente com indicação política para mandar sobre ela que tem uma tradição de 20, 30 anos de trabalho. Deixa eu dar uma notícia um pouco triste agora. O Buque acabou de receber uma mensagem do João Fred Juldati. Faleceu o Elzo Leonardi. Ele foi engenheiro. Elcio, né? Hã? Elcio Leonardi. Foi engenheiro da Prefeitura Municipal. Faleceu agora cedo. A família mora ali na Avenida 25, entre as ruas 16 e 18. Uma família muito bacana. Então, gente, o Elzo, rapaz, muito simpático.
ouvinte assíduo de toda a programação das emissoras aqui do Grupo Monteiro de Barros, e que Deus o tenha. Elcio Leonardo. Lelo, quero fazer um registro também. Elcio Leonardo. Lelo, eu quero fazer um registro também, que faleceu essa madrugada, o pai do secretário Moroni. Né? Eu quero me solidarizar com o Moroni, que é uma pessoa que eu quero muito bem, que eu admiro muito, respeito muito. A dor, o passamento do seu genitor, eu quero que ele se conforte junto a Deus, com a sua fé, com a sua esperança, ele que é uma pessoa muito boa, então desejo a ele e a toda a sua família o consolo que só Deus permite num momento duro como esse. Aproveitar também para mandar para aquela menina que faleceu na Santa Casa Família, Neto, só quem perde filhos é que sabe a dor, essa família está passando essa dor, então, já que nós estamos nesse intervalozinho aqui de solidariedade, a família dessa garota de 19 anos, que faleceu vítima do acidente na Santa Casa também, o nosso Amplex. Pois não. À guisa de falar sobre a justiça do trabalho, eu fiquei 10 anos na Junta de Conciliação e Julgamento de Barretos, no qual sou um dos fundadores, o único funcionário que tinha de Barretos. E eu lembro na época que a lei trabalhista, na época, foi só feita, diferente, mas só feita para o empregado. E aí, o que ocorria? Pelo sentido dos advogados, tinha 2 advogados, que não vou mencioná-los, mas que eles iam prefeito de fazer qualquer tipo de reclamação. E chegava lá, existe aquele adágio popular, mais vale uma boa ação do que uma... Não, mais vale uma boa acordo, mais vale um bom acordo do que uma boa demanda. Aí, diante disso, por exemplo, 5 mil era o pedido. Mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Exato. Esse é o adágio. Aí, obrigado. Tá vendo? Acho que bom, é evidente que um bom acordo com uma boa demanda é evidente. Então, obrigado, Neto. Você é uma enciclopédia. Baseado nisso que eu percebia que o advogado tinha uma causa de 5 mil reais, pegava, fazia acordo por 1.000 para poder pegar 500 e pegar. Mas assim, teve advogado que ficou rico nessa situação. Você me permite uma parte? Não, sim. Sabe o que eu queria dizer? É o seguinte, você foi empreendedor, patrão, o Leonel é o patrão, eu já sou patrão também, sou gerador de emprego e tal. Eu queria também manifestar um pouquinho o outro lado da história. Né? O outro lado da história, que é uma porção de empresários que ainda não têm consciência do seu papel social, que não respeitam o trabalhador, que realmente burla a legislação, tá certo? Acho que pode, por um simples olhar do funcionário, maltratar ou mandar embora, sabe? Então, nós também, eu acho que a justiça trabalhista, de uma certa maneira, ela cumpre também um papel, que é fazer com que as pessoas cheguem também no brete, ou seja, cheguem junto. As pessoas não podem mais, o empreendedor, o empregador, ele também não pode ser de veneta e não respeitar a legislação. Tem gente que, pela atual situação, até gosta de se comportar dessa maneira, que acha que lá na frente valeu não ter pago todos os direitos para poder recolher na última hora. Quer dizer, uma pessoa dessa também não tem valor nenhum moralmente. Então, o que aconteceu? De um período em que nós tínhamos uma legislação até muito avançada, muito parecida com a legislação europeia, tá certo? Mas uma classe empresarial que ainda tinha uma mentalidade muito ruim, a coisa foi indo, até que houve uma distorção. Eu estou fazendo questão de dizer isso, porque também é importante você sentir o lado do outro lado de quem é funcionário e que muitas vezes está trabalhando sob pressão, sob opressão, de maneira indigna, tá certo? Sabendo que está sendo explorado também. É por isso que nós precisamos melhorar as nossas relações. As coisas, elas precisam menos de demanda e mais de compreensão e de acordo entre as partes. O Leonel tangenciou, só para terminar, né, Léo? O Leonel tangenciou uma coisa muito... Tem aqui que eu tenho que responder. Tá. Não, pode só para concluir, o Leonel tangenciou uma coisa muito importante. O negócio é o seguinte, quando o empregado, ele reconhece que ele está numa empresa boa, está sendo justa com ele tem que se esforçar ainda mais para manter o emprego. E do outro lado, o empreendedor também. Quando ele tem um colaborador, que ele reconhece o talento, o esforço, aquilo que ele tem de mérito, puxa vida, como é bom dizer muito obrigado, como é bom dizer muito obrigado com mais dinheiro, com mais benefício. Por quê, Lelo? É um se encantando com o outro. É um ajudando o outro. E essa relação é que está cada vez mais difícil de ter
nas relações de trabalho, nas relações pessoais. Está difícil hoje na relação de amigos, está difícil hoje na relação de casais, entre pais e filhos, em todos os negócios. É por isso que eu acho que a gente precisa começar a fazer um esforço para desarmar a tensão no país. O país está entrando numa tensão tão grande que as pessoas não se cumprimentam mais. Não dizem, puxa, como eu te admiro, que bacana que você é assim. E na relação do trabalho, a gente precisa fazer o lado positivo melhorar, tanto do empregado como do empregador. Olha, aqui ainda, deixa eu dar uma satisfação para o nosso... Deixa eu falar o seguinte... ouvinte, não, Zé Antônio, atenção ao ouvinte, Zé Antônio ligou aí, a respeito do horário de trabalho, o turno de trabalho, de atendimento, a população será diferenciada nesses locais pelo período de 90 dias. Agora a pergunta dele. Nas demais unidades, assim como no poupa-tempo, os horários não terão alteração. Ele perguntou a respeito do poupa-tempo. Obrigado pela audiência, José Antônio. Pois não, Luiz. Apenas dizendo que a Nilza Maria Diniz diz o seguinte... falou tudo, Neto. Você está sendo muito realista. Está muito parabéns. O ouvinte está puxando o saco hoje. Ô, Nilza, obrigado. Maria Diniz. Olha, Nilza, obrigado. Deixa eu contar uma coisa para você. Ele falou sobre poupar tempo, né? Olha que bacana aqui. Olha que bacana aqui. Outro dia eu fui no Poupa Tempo renovar minha carta, né? E aí você começa a perceber uma equipe trabalhando lá muito jovem. E são pessoas terceirizadas. Não são pessoas contratadas com concurso público. O que diferencia ali no Poupa Tempo? É a maneira que você é tratado. Eu nunca vi uma pessoa chegar no Poupa Tempo, sair de lá e falar assim, eu não fui tratado com respeito, com dignidade e com um olhar diferenciado. E isso faz uma diferença em todos os lugares. Se alguém chegar na minha empresa aqui e logo de cara ser recebido com um sorriso, já desarmou a pessoa. Justamente. Não é verdade? Opa. O telefone, então, quem atende um telefone, se ela é agradável, ela é simpática, ela está representando toda a minha empresa. O jeito de falar transforma a pessoa que está do outro lado. Mesmo que ela esteja nervosa, com um grande problema, a tranquilidade que quem está recebendo do lado de cá desarma. Criar harmonia para ouvir o que o outro está querendo dizer. Só repetindo então, Neto, que hoje é dia da secretária, nós já cumprimentamos. Então eu agradeço a todas as secretárias que trabalham com a gente, a Dilma Buch, que trabalha com a gente há 40 anos, 50 anos, a Magda Minicasa. Nossa, né? Todo mundo. Nós temos tanta gente boa. Outro dia eu encontrei a Verinha, casada com o David Vicentini, está morando lá em Santos, né? Então, tanta gente, Isabel, a Verinha. Olha, tem tanta gente boa que a gente tem que agradecer. De joelhos aqui, viu? A Verinha é filha do Germano e da Elza. É isso aí. Pois não, nós temos mais 2 minutos. O Dorival de Oliveira diz, admiro muito Monteiro Filho. Isso ele mandou a mensagem naquele momento que você cumprimentou seu pai, que estava nos ouvindo no programa. Quem que mandou? Dorival de Oliveira. Dorival, deixa eu contar uma coisa para você, rapaz. Obrigado pela admiração. Nós estamos chegando ao final do programa e eu acho que a gente tem que admirar mesmo meu pai. Claro. É assim, ele, como qualquer pessoa que atua na área da comunicação, ele tem os seus posicionamentos e, felizmente, muitas pessoas discordam dos seus posicionamentos, discordaram fortemente dos seus posicionamentos. Mas o meu pai sempre foi uma pessoa muito leal, né? E uma coisa também que eu pego como exemplo é como que os anos passam e cada dia que passa o meu pai fica mais gentil. Meu pai fica mais delicado na relação com as pessoas. E isso é uma bênção de Deus, né? Eu digo assim, uma pessoa que tem palavras gentis, tem gestos gentis, que tem uma postura de vida, que quando ele caminha, as pessoas falam, olha, ali está caminhando um grande cara, que tem uma vida bonita pela trajetória. Com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações, como todos nós temos, mas que tem uma vida de coerência a seguir, né? Então, esses dias eu estive viajando, senti uma falta dele danada. É difícil a gente ficar hoje longe dele, né? A convivência, até pelos grandes exemplos, pela maneira como ele pauta a vida dele. Então, eu agradeço e realmente, olha, tem um filho apaixonado aqui, viu? Tem um amigo apaixonado também. Olha, muito obrigado, doutor Sérgio Vicente, o Serginho, o Nestor, Luiz Miziara, Monteiro Neto, Luiz Buch, o Onofre Rosa Rezende, o Kleber Carvalho no nosso Facebook, o Ismael Santos, exatamente como me pediram às 11h39, eu estou aqui para obedecer. Só digo o seguinte, bom fim de semana.